Não tinha jeito. Eu precisava começar falando do maioral desse ano. E eu digo maioral desse ano, gente, é porque é com muito respeito, porque esse ano foi Homem Apaixonado, tá? Eu poderia facilmente aqui falar de muita gente. Dava pra puxar, ir lá atrás e pensar em fazer uma coisa bem brega, bem romântica, bem exagerada, com direito a serenata ou qualquer coisa do tipo, mas eu queria começar com o que realmente foi o grande homem do ano nos meus olhos. E sim, gente, o que eu tô falando? De Park Bo-gum, em Se a Vida Lhe Der Tangerinas. O meu grande homem que inspirou esta semana. Eu acho que quando o tema veio na minha cabeça, em seguida veio, cara, eu vou fazer, e eu preciso começar com Se a Vida Lhe Der Tangerinas, porque esse personagem me fez chorar todos os episódios. E eu tenho provas. Só porque eu vou postar isso. Meu olho completamente inchado. E acredito, eu tô com luz natural, então meu olho não dá pra ver quão vermelho ele tá. Dá pra ver só quanto minha pupila tá dilatada, de tanto que eu chorei. Então, só de falar, de lembrar. Eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Meu olho tá até inchado. Gente, é a história de amor mais linda que eu já vi. E eu tô casada. Mas eu vou aparecer armada daqui a um segundo pra falar com vocês melhor. Pra fazer você assistir Dorameira. Se a Vida Lhe Der Tangerinas. E eu acho engraçado que, cara, eu acompanhei tanto Dorama esse ano, gente. Gente, esse ano eu assisti tanta coisa. Eu botei a minha fé em Gostinho de Amor, em Se Amor Mora ao Lado. Gente, Se Amor Mora ao Lado foi, assim, a minha maior aposta desse ano. Eu falei, cara, esse aqui vai me fazer ficar completamente enlouquecida na história de amor. Foi tão baixo que eu nem trouxe indicação. E olha que eu acho ele um grande homem, tá? Fantástico, por sinal. Sei lá, dá pra falar de quase todos os que saíram esse ano românticos. Cara, e não fluiu. Só que um cara simples, com uma história ainda mais simples, te faz sentir que ser amado de verdade pode ser a grande coisa da sua vida. Puxa uma cadeira, amiga, porque esse daqui só com lencinho, tá? Só com lencinho. No início desse ano, quando foi apresentado as primeiras imagens, eu falei, esse pode ser o grande papel da vida do Park Bo-gum. E esse cara já fez coisas incríveis, tá? E vai continuar fazendo, porque ele é super talentoso. É um cantor fantástico, mesmo não cantando sempre. É um dançarino maravilhoso. É um amigo incrível. Eu sou rendida na amizade dele com o vídeo do BTS. Sou completamente encantada por aquela amizade, gente. Você tem noção? Mas ao mesmo tempo, quando eu fui passando os episódios, eu falei, meu Deus, como essa família sofre, mas como esse homem é um homem com um H deste tamanho aqui. E eu poderia citar inúmeras cenas, mas nada mexeu tanto com a minha cabeça quanto ver esse homem pegar na mão da mulher dele, pegar a filha dele e ir embora. Porque a gente aprende desde cedo, e se você não aprendeu ainda, mulher, eu tô aqui pra te ensinar, porque a minha mãe me ensinou isso. Aonde não cabe a minha família, não me cabe. Aonde não cabe o meu marido, onde não couber a minha filha, não me cabe. De lá eu me retiro. Eu não penso duas vezes, eu não vou titubear, eu não estarei. E eu vivo isso. E eu vivo de um jeito muito específico, afinal de contas, a pessoa que divide a vida comigo não convive 100% com, né, uma pessoa, um pilar da vida dele, ou deveria ter sido, só porque eu não me sinto confortável. Então eu entendo 100%. Aquela cena ali, minha filha, foi a cena que falou dentro da minha cabeça 1000 vezes, esse homem é maravilhoso, meu Deus, esse homem é perfeito. E eu vou te convencer, se é que você não surtou durante o lançamento como eu, com meu marido, com minha filhinha que ficou apaixonada, a assistir, a dar uma chance pra essa Vida Lhe Der Tangerinas, mas dá uma chance com um lencinho, uma garrafa d'água, porque a chance de desidratar é facinho, menina, é altíssima. Se a Vida Lhe Der Tangerinas, a gente vai falar de vida, tá? De vida, de família, de realidade. 3 grandes mulheres, 3 grandes pessoas, que eu acho que é impossível não pensar nessa história sem pensar na avó, na mãe e na filha. Eu acho que eles tiveram uma sacada genial, porque você consegue acompanhar as 3 histórias narradas pela filha, com a ótica vivida, né, porque a gente enxerga e vê a história de cada uma delas. E de grande mulher, essa série tá cheia. Só que ao mesmo tempo, eu quis trazer pra vocês uma ótica não tão explorada. A ideia de... Difícil, gente. Pra mim é difícil falar dessa série. A ideia de um cara que não era o mais rico, não era o mais inteligente, mas era o mais capaz. Porque ele se fez capaz. Se ferindo, se machucando, abrindo mão do que precisou por quem ele amava. E isso
pra mim, pessoa que vive isso no seu próprio relacionamento faz total diferença. Talvez pra outras pessoas, a falta do dinheiro ou uma falta de uma coisa ou outra seja algo impossível de lidar. Mas quando você enxerga amor em todas as partes, em todas as fases, em todos os detalhes, você vê a vida de pontos diferentes. E é exatamente sobre isso. A gente tem esse Gente, eu falo do Park Bo Gum porque eu conheço o ator, mas o outro ator, o ator mais velho, gente, ele me fez assim ficar tão quebradinha em tanta cena. Ele indo visitar a filha. Cara, aquela cena ali, ele sentadinho. Ai, gente, que escolha. Que perfeição na hora de montar esse elenco. Desde as senhorinhas até as crianças, você sente gosto em vê-los crescer. A história, ela te prende, te amarra de um jeito que você sente dor física ao ouvir, e se você é mãe principalmente, ao ouvir uma mãe gritar a plenos pulmões, a minha filha não vai ser isso aqui. A minha filha merece o mundo. Se a minha filha quiser, ela vai ser o que ela quiser ser. E aí você ouve o pai responder: se você quiser vir à mesa, vira a mesa. Eu estarei lá. Eu irei catar, eu irei limpar tudo, organizarei as coisas por você. Se você não tá satisfeita, é o famoso, sabe? Pode ir. Faz. Na falta de qualquer outro ser humano no mundo, eu serei o seu apoio, seu braço direito, esquerdo, suas pernas. Eu te carregarei quando você necessitar. Essa série é cheia das grandes falas. Tem poemas belíssimos. A ideia de ser contado em 4 estações, em 4 fases diferentes. E a gente vê nessas 4 fases o amor, a dor e o luto. É de lascar o coração. Não vou poupar aqui, não. Não vou mentir, não. Tá? Porque o que eu chorei nessa série. Papo de desidratar. Ainda pra lascar com tudo, eles me soltavam 4 episódios por vez, gente. Eu chorava de soluçar, de doer isso aqui, tudo. De doer a cabeça, minha cabeça doía assim, tudinho até aqui atrás. Eu chorava copiosamente. Mas eu acho que todo mundo precisa sentar uma vez na vida e assistir. Primeiro de tudo, que se você é do tipo de pessoa que vê a vida sempre em excessos, em bom e ruim, tal qual a filha, você vai repensar muita coisa. Eu sinto que eu e meu marido, a gente saía com 1 trilhão de coisas. A gente conversava sobre um monte de coisa, sabe? Todo fim de episódio. Se você é uma pessoa que ainda não alcançou tudo, você vai chorar. Se você já é um senhor ou uma senhora e você assiste, você ainda vai se enxergar. Porque a vida não morre só porque a gente decidiu parar. Porque a gente precisa lutar e decidir e escolher tentar mais uma vez, em grande parte das vezes durante a nossa vida inteira. E ela lançar o livro dela já, senhora, nos prova isso. Criar filhos nem sempre será garantia. Na verdade, nunca será garantia de nada. Porque talvez os filhos que você mais menospreza serão os que estarão ao seu lado. E os filhos que você idealiza muito podem não estar lá. Perder alguém sempre será um grande marco na sua vida. Sempre. Infelizmente, um marco trágico. Seja pra você que sofre muito ou pra você que sofre pouco. Sempre será. E essa série, ela lida com a morte de entes queridos diferentes, de formas diferentes, te mostrando a dor de formas diferentes. E te fazendo chorar copiosamente em cada uma das formas. Eu poderia passar horas aqui falando, porque eu sou completamente rendida, mas eu não poderia sair dela sem te dizer que esse aqui, tanto nessa quanto nessa versão, serão um dos personagens que mais vão mudar a sua visão de amor. Porque amar é escolher, amar é tentar, amar é lutar. Porque amar é desistir. Não, porque desistir não existe se você ama. E esses bonitinhos aqui, sejam na versão criancinha, na versão sapeca, na versão adulto, na versão senhor, vão te provar isso. Que a vida é muito mais do que a gente vê, sabe? E a vida é vasta. Que ter alguém que seja capaz de qualquer coisa por você, muda tudo. E é muito interessante ver exatamente isso. Porque aqui a gente vê que ela aprende, com o decorrer dos anos, o quão importante esse homem é. Mas, ao mesmo tempo, ele aprende que mudá-la não faz sentido. Afinal de contas, ele se apaixonou exatamente por essa criança doida que ela sempre foi. E é louco ver que ela, senhorinha, ainda continua provando que ela tem um grande homem. Quando ela, filha de uma Rayon, né, uma pescadora, se torna a chefe daquela vila, como uma primeira mulher chefe, se embebeda e dança, e ele a carrega. Aquela ali é uma das cenas, uma cena tão simples, mas é uma das cenas mais lindas e marcantes. Porque diversas pessoas passam por ele. Diversas pessoas o pegam ali sentado enquanto ela tá bebendo, enquanto ela tá rindo, enquanto ela tá se divertindo. E o que acontece nesse processo? As pessoas, elas julgam, elas enxergam demais, elas comentam, acham ruim, mas ele tá em paz. Ele tá completamente em paz. Ah, Maria, mas por que você diz que ele tá em paz? Cara, porque ele conhece ela.
E ele sabe que mais quem poderia ser a pioneira em alguma coisa. Não existe outra pessoa que poderia fazer aquilo com tanta maestria quanto ela. E não existe outra pessoa porque talvez mais ninguém naquela ilha inteira tivesse o suporte e o apoio que ela tem. Ele. Esse homem te prova que lutar e ser humilde e honesto pode ser a coisa mais linda e apaixonante do mundo. Porque eu acho que metade da Dramaland se apaixonou um cadinho por esse personagem. E eu não digo só por ser o Park Bo-gum lindo, maravilhoso, gostoso, não, gente. Eu digo porque o personagem enchia os nossos olhos e o nosso sorriso o tempo todo, em pequenas atitudezinhas. Ele era um pai fantástico, aos que ficaram e aos que partiram. Ele era um ser humano fantástico. E a cena dele com acho que é uma atriz, a prova disso, apresentadora, se eu não me engano. As cenas dele com o marido são a prova disso, a cena dele como um bom filho. E, necessariamente, quando preciso, escolhendo ser um marido, afinal de contas, que quando você casa, sua família se torna sua esposa. É ainda mais incrível. Eu acho que qualquer pessoa que tenha assistido se encantou. E eu preciso fazer um adendo dentro dessa história. Há um outro grande homem. O segundo namorado da filha, que por si só já é um ator que descompassa o meu coração toda vez que esse homem se envolve, se encaceta em fazer um personagem. Esse homem acaba, lasca com o meu coração toda vez. E olha, acho que eles destruíram esse homem, enfeiaram esse homem bonito, não sei como, cara, de que não tem necessidade de enfeiar um homem desse. Pra mim, dessa vez, eles me casam ele e levam o meu coração junto. Porque ele entra numa equação que você tá já nas tampas. Porque ver a atriz, no caso a Yu, fazendo a filha, e ver tudo que ela passou com o primeiro relacionamento, e você vê que amar, às vezes, é escolher ir. E é tão necessário, porque quando ela escolhe ir, e aquele homem se ajoelha aos pés dela, implorando, você fica em casa assim, termina, pelo amor de Deus, termina. É o homem mais lindo, ele vai dar fundos, ele vai mexer com tudo, mas aquela sogra é um demônio, aquilo é um karma, aquilo é um peso morto na vida. E além de tudo, o homem que abaixa a cabeça pra mãe, e não faz nada pela esposa, não merece nada, não merece nenhuma esposa. E ao mesmo tempo, ver que o bonitinho a escolheu de novo mais um pouquinho, fez por ela, provou que ia estar sempre ali, provou que era tão bom quanto o sogro. Cara, aquilo ali é de mexer com a nossa cabeça de um jeito. São poucas cenas, afinal de contas eles não são foco. Quando eles se casam também, a gente já tá no fim. Mas a gente vê eles se apaixonando, é uma delícia. Eu não vou falar muito, porque eu acho que você tem que assistir. Não é tão extensa, é curta a história, nem a parte de amor, do amor deles. Mas eu acho que te faz sentir que zelar por si, às vezes, te leva ao lugar onde você precisa estar. Porque grande parte das vezes a gente acha que amor bonito é o amor que a gente luta por ele. É o amor que bate, que pisa, que humilha, que maltrata, que não defende, que não está lá. E gente, maltratar e humilhar alguém às vezes é escolher ser omitido o que você precisa falar. É escolher não estar lá pela pessoa também. É escolher outras pessoas ao invés da sua pessoa. E a gente vê isso acontecer aqui o tempo todo durante essa série. O que mexe muito com a nossa cabeça. Só que ao mesmo tempo, quando ela decide... E primeiro a bicha sofre, tá? Não vai achando que é tão fácil, não. Quando ela decide dar um ponto final no relacionamento dela, que é um relacionamento muito do mais ou menos, mas que ela ama loucamente ele, e aí ela embarca nessa nova relação, que também não é assim de um dia pra noite, e a gente vê que ela se escolheu, ela se opcionou, e ela, por conta disso, acabou literalmente se deleitando nos braços de alguém que seria capaz de qualquer coisa. Eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo já tá imenso, mas eu podia continuar falando por umas boas horas. Eu fiquei completamente apaixonada, eu acho que a Yu tá genial, ela tem uma dubladora que expõe todos os e os gritos e as reações, ela é cheia das reações dessa série. Tá fantástica como mãe, tá fantástica como filha. Sabe, você sente ali a dor dela nas palavras. O Park Bo-gum tá genial. A mãe, versão mais velha, é incrível. A avó é fantástica, eu gosto daquela atriz pra caramba. A caracterização das Ryons é maravilhosa de se assistir, porque elas têm esse aspecto envelhecido e sofrido de sol, que é uma coisa que eles geralmente não dão, né? Porque a Coreia tem toda essa questão com pele clara, uma coisa absurda. Mas tá fantástico. Você é colocado nas casas de um jeito assim, que você, sabe, que você se ambientiza de uma forma. Os terrenos muito, sei lá, áridos, sabe? As crianças e as roupas, os doces da época, tudo isso te dá muito gosto de assistir. As histórias, elas não são leves, tá? É uma série que não te dá o que a gente vê o tempo todo. Mas eu senti que eu precisava começar com o cara que eu considero o maior grande homem que a gente teve esse ano.
Então, se esse homem não ganhar nenhum prêmio agora início desse ano, o meu prêmio, o meu coração são Park Bo-gum e automaticamente do outro ator que também fez esse personagem, que ele tá genial. Vê-lo crescer é um prazer. Vê-lo se tornar... Não se tornar apaixonado por ela, porque sempre foi. Se você caçar direitinho, você vê direitinho da episódio, você me dava peixe pra ela, que ele já tinha dado o coração. Mas é muito gostoso ver ele crescer e o primeiro beijo deles e cada detalhezinho junto, cada caminhada naqueles campos floridos, as fugas, entendeu? É tudo uma delícia. E afinal de contas, amiga, vamos parar pra pensar. Todo mundo, todas nós, sonhamos com um homem que seja capaz de pular em alto mar e nadar uma distância absurda só pra vir se encontrar nos nossos braços. Mesmo que por conta disso a gente acabe casando com um vestido feio, um chapéu horrendo, vivendo de um jeito um pouco mais pobre, mas almejando sempre um futuro lindo, e mesmo que difícil, e mesmo que com brigas, sempre ao lado do grande amor das nossas vidas. E se você não entendeu nada do que eu disse agora no final, quando você vai assistir, você vai entender. Espero que você esteja mais do que convencida em dar uma chance pra essa vida lhe der tangerinas, porque com certeza a sua ótica de grandes amores vai mudar depois dessa série. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus, e até amanhã que tem mais Dora Bem Indica. E ó, toda vez que estiver carente, lembra que tem pelo menos umas 7 que eu vou indicar essa semana. Grandes histórias de amor com grandes homens pra você ficar ainda mais rendida e voltar a acreditar no amor.